Mundial. Estamos aqui diante da Sua presença, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, por esse sábado aqui já. A semana já começou aqui na Europa, para mim, para Keide, por coragem. Enfim, Senhor, te agradecemos que essa semana que é desconhecida para nós, mas mais conhecida por Senhor, entregamos nas Suas mãos. Peço Suas bênçãos, Senhor Deus, nessa semana de oração, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que a gente possa ficar no teus caminhos. Fica conosco, Espírito Santo, guia esse culto que vai começar agora. Entrego tudo nas mãos do Senhor. Nos abençoa, te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, Jane. Lembrando que hoje nós vamos iniciar um novo formato. O Dr. Lovísio vai nos falar primeiro e na sequência nós temos o nosso querido Eduardo com Apocalipse, né? Boa tarde, Dr. Lovísio. Boa tarde, nossa amada Osana. Que alegria ter vocês conosco. Bom, doutor, pode abrir o seu microfoninho? Aí. Boa tarde. A Cleide não veio hoje, é isso? Tá aqui, tá nos bastidores aqui, ó, só ouvindo, doutor Lovísio. Ela pediu para eu falar sobre a semana, o Espírito Santo, né? Isso, Então nós estamos fazendo os 10 dias de oração, hoje é o terceiro dia. então eu vou ler aqui, então, tá? Desculpa, doutor Lovísio, não são 10 dias de oração, são 10 dias de clamor. Então eu vou ler aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo é um só, mas os dons são diversos. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, os dons são diversos, os serviços são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo é o mesmo, mas os dons são diversos. Os serviços são diversos e as realizações são diversas, mas é um só Espírito, um só Senhor. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Então, ele com Deus Pai e Deus Filhos, eles são um só. Um só. Isso a gente vê em São Lucas 5,17. São Lucas 5,17. A gente vê. No batismo de Jesus, quem estava presente no batismo de Jesus? Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. João Batista. Isso. Então, ele foi batizado, ele estava ali presente. O que desceu sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de pomba desceu. E quem que falou com ele? Aqui está meu filho amado, em quem me comprazo. Quem Deus falou? Pai. Deus Pai. Então, nessa ocasião estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, são três pessoas distintas, mas um só Deus e com um só pensamento. Então, a gente tem que ter bem isso em mente. Vou continuar lendo aqui. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus. Os dons são habilidades concedidas pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual, promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Então, o Espírito Santo atua aperfeiçoando a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, e fortalece a unidade da igreja. Nós somos uma igreja só.
Muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. A principal distinção está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão. Então, os dons são o quê? Capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo do quê? De cumprir a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Tudo bem? Muito bom. Para que cada membro da igreja descubra os seus dons, E compreende as coisas, assim, as expressões. Não vê o negócio do verso? Vê? O som tá baixo. Você já percebeu isso? A gente Tá não sem faz isso. som. Aqui. continuo lendo então? Sim. Outro ponto importante é que os dons não são um sinal de superioridade espiritual, mas ferramentas para o serviço e que devem ser usadas com humildade. Afinal, como poderíamos nos orgulhar de algo que recebemos gratuitamente? Palavra revelada. Então, você vai ter essa explicação na palavra revelada, no testemunho inspirado e na vida transformada, tá certo? São os três componentes que comprovam isso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Então, aqui nós temos quais são o que é dado pelo Espírito Santo? A palavra do quê? De sabedoria. A outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, a gente tem a sabedoria, o conhecimento, a outro, a fé, a outro, a cura, a outra, operação de milagres, a outro, discernimento dos espíritos, e a um é dada a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Aqui, então, veja, o que a igreja pentecostal faz não é nada disso, porque um fala e ninguém entende o que ele falou. É justamente o contrário. Você fala e todo mundo entende. O que é que aconteceu no Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo? Ali ele foi derramado na forma do quê? Vocês lembram? De línguas de fogo. Línguas de fogo. O que aconteceu? Os apóstolos pregavam na língua deles e cada um que estava lá entendia na língua deles. Hoje é justamente o contrário. Ele fala e ninguém entende. Então, o Espírito Santo é Deus e ele é de ordem. Todo mundo vai entender. Tudo que é falado é para como A que se diz? edificação, né, da igreja. Edificação da igreja, exatamente. Tem um papagaio aqui, não se importa. E a graça foi concedida. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça, o que é a graça? A graça é o perdão dos pecados, né? A graça foi dada a nós como perdão pelo sangue de Cristo. Teve um alto preço, ela não foi de graça. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro.
Quando Jesus subiu, ele levou o cativo ao cativeiro, porque ele morreu por nós, derramou seu sangue, e o que ele fez a mais? Ele ressuscitou. Ele levou a morte. Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele poderia ter pecado. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido. Então, ele primeiro desceu, nasceu até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 7 e 13. Então, isso é a palavra revelada. Isso foi revelado na Bíblia. Tudo isso aqui é Deus nos mostrando o que ele faz através do Espírito Santo. Testemunho inspirado. Recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã, até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e assim como o testemunho de Cristo tem sido firmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 5 a 8. Quando os discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para disseminar a mais elevada influência no universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo foi concedido aos discípulos, assim ela será concedida hoje a todos os que buscarem corretamente. Só esse poder pode tornar-nos sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos, e recebereis poder. É propósito da redenção, não somente eliminar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não será necessário, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam de ser seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus nesse mundo, desonram seu Criador. O roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros dos céus. Então, nós vemos, na palavra foi revelado tudo que o Espírito Santo faz, tudo que o Espírito Santo testemunha, e vai ser agora a transformação que ele faz na vida de cada um. Os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós e do seu desejo de nos envolver em sua obra redentora.
Eles não existem para a nossa glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e a expansão do seu reino. Cada um de nós recebeu algum dom do Espírito. Ninguém foi deixado fora. Temos um papel fundamental a desempenhar. Cada um de nós recebeu um dom. E nós temos os talentos, são naturais. Cada um sabe os seus talentos. Mas o dom do Espírito é um dom dado por Deus. É o Espírito Santo que se revela em nós. Por isso, precisamos abraçar essa verdade com humildade, entusiasmo. Devemos buscar diligentemente os dons do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo nos concedeu, desenvolvendo-os por meio da prática e do serviço. Que os usemos com paixão e dedicação para a glória de Deus e o bem daqueles que nos cercam. Que o Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos eficazes em suas mãos, para que juntos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Alcancemos juntos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Com o tempo e a prática, poderemos identificar nossos dons espirituais e desenvolver nossas habilidades. Deus deseja nos guiar e capacitar, a fim de que usemos nossos dons em favor de sua causa. Que Deus nos ajude a descobrir nossos dons e apressarmos a volta dele, para que logo estejamos nos céus por toda a eternidade. Amém. Amém. É isso aí. Ô, Cleide. Cleide, está ouvindo? Ou quem está ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo sim, doutor. Estamos sim. Tá bom, tá? Tá bom. Gostaria de fazer uma oração? Faço. Ou a Cleide faz? Pode fazer o senhor, por favor. Eu queria que a Cleide fizesse. Ou ela não está? Se ela não está, eu faço. Querido e amado Deus, bom Pai, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Protetor, agradecemos por todas as instruções que o Senhor tem deixado entre nós. Amém. Nós agradecemos principalmente pelo dom do Espírito Santo. Eu vou para onde vocês não podem ir, mas eu vos deixo o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na terra, moldando o caráter de cada um e nos dirigindo para que possamos fazer o bem e assim ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Ajuda-nos para isso, para que possamos estar entre os salvos, representar Jesus dignamente e proclamarmos a sua verdade e vivermos eternamente com ele para adorá-lo. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Boa a todos.